Quando a gente fala de segurança pública, qual é a tua avaliação, qual é o caminho que você vê como solução? Tinha que ser mais rígida, né? Mais rígida, mais policiamento. Já tive situações no meu apartamento que o ladrão já entrou 3 vezes. Eu tive que botar grade. Aí levou o notebook, levou o celular. Eu creio que a violência nas ruas, né? Você fica preocupado, né? Que eu já passei por saidinha, já fui sequestrado, relâmpago. Em um país gigante como o nosso, com tantas diferenças, as preocupações de alguma maneira parecem se conectar. Segurança, educação. Eu acho que é investimento principalmente em educação. Quanto menos crianças nas ruas, quanto menos jovens nas drogas, quanto menos pessoas em vulnerabilidade social, menos pessoas nós vamos ter na criminalidade. E essas preocupações se somam a tantas outras, como o acesso à saúde, ter um emprego. O que mais destrói a população brasileira é a falta de emprego e saúde. E se você tem aquele seu dinheiro que recebe, você pode ir em um lugar que você quer ir, no médico, quer fazer alguma coisa. É a vontade de vencer. Todos nós temos um sonho de vencer na vida. Ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um carro, poder trabalhar de forma digna. Para além de propostas nessas áreas, outras questões estão na cabeça do eleitor. E elas estão baseadas em valores pessoais. E a união é a base de tudo para uma família andar cada vez melhor. A família é onde a gente se sente bem, a gente se sente abraçado, a gente se sente aconchegado. É um lugar onde a gente se sente seguro. O ponto principal do candidato é ver a cidadania sobre família. Sempre a gente procura votar naqueles que estão ali nos apoiando, né? Sempre da igreja evangélica, né? Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o que querem os eleitores. Um episódio para entender o que conecta as brasileiras e brasileiros das 5 regiões do país e o que a população espera dos prefeitos. Eu converso com Nilson Clava, apresentador da Globo News e da TV Globo. É a voz dele que você ouve nas entrevistas do início deste episódio. Clava ouviu eleitores de diversos lugares do país para a série de reportagens A Cara do Brasil, exibida na Globo News, no Jornal Nacional e disponível no Globoplay. Eu falo também com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Sexta-feira, 4 de outubro. Meu querido amigo Nilson Clava, você viajou pelas 5 regiões do país para tentar entender o que conecta os brasileiros e as brasileiras nessa temporada de polarização. Me conta o que você viu, com o que você se deparou. Natuza, a gente viu primeiro a diversidade desse Brasilzão, né? Cada região com a sua característica, cada região com a sua cultura, com o seu sotaque. Então, essa diversidade que é o nosso país. E também, assim, ouvindo tantas pessoas, a gente conseguiu observar todas essas diferenças de convicções políticas, de convicções ideológicas, e existem muitas diferenças, sim. Ao mesmo tempo, foi muito bom perceber que, apesar dessas diferenças, as pessoas estão convivendo, as pessoas estão dialogando, as pessoas encontram espaço para isso. Mais à direita, mais um conservador moderado, né? Não sou um conservador... É bem divertido, eles botam o ponto de vista deles, eu boto o meu, mas a gente é tudo amigo, conversa, trabalha junto. Então tem, sim, essa diferença, tem, sim, a divisão de convicção política e ideológica registrada, inclusive nas urnas, mas é perfeitamente possível, em meio a essas diferenças, conversar, dialogar, ter empatia com o outro, saber ouvir. E o nosso objetivo com a série foi exatamente esse, mostrar que esse convívio ele já está acontecendo. Por isso que a gente, ao conversar e buscar esses personagens, a gente procurou personagens e pessoas que já estão convivendo. Pessoa da direita, uma pessoa mais da esquerda, mas que elas tenham algo em comum. E a cada episódio da série a gente vai mostrando exatamente que há abertura para união em meio a essas diferenças que são inevitáveis, né? Exato. E isso é o belo do trabalho que você e o Norton fizeram. Você conversou com uma líder comunitária, um pastor, uma empresária, motoboys. Quais desses personagens te marcaram? Eu imagino que todos eles, claro, mas quais você ficou particularmente
particularmente interessado? A nossa primeira parada foi em Manaus, né? A nossa primeira parada foi lá no Amazonas. E aquilo me impactou muito, porque nessa primeira parada a gente conseguiu encontrar tudo aquilo que é muito representativo dessa série. Então, primeiro, a gente viu uma realidade muito diferente da qual nós estamos acostumados. A gente sai de Manaus, pega uma rabeta e vai para o outro lado do Rio Negro, a gente vai para a comunidade flutuante do Catalão. Já ouviu falar no Catalão? Comunidade flutuante, uma cidade flutuante, o povo que mora sobre as águas? Outro lado do rio? É do outro lado do... Não, lá não, só é aqui em Manaus. E lá, no meio de uma comunidade flutuante, a gente presenciar um culto, né, de uma pequena igreja que tem um pastor que se considera mais conservador, mas tem também uma fiel ali, que é a líder daquela comunidade, que tem um pensamento um pouco mais à esquerda, que estão convivendo, ela está participando do culto promovido por ele. Boa noite, povo de Deus! Boa noite! A paz esteja convosco, amém! Amém! Que nós possamos ver sobre todas estas coisas as nossas diferenças. Possamos ser diferentes um do outro, mas nós temos um Deus que lhe diz: você é a minha semelhança, a minha imagem. Tudo está no mesmo grupo. Tudo está no mesmo grupo. Ali sai de tudo, né? Direita, esquerda, esquerda, direita, aquela coisa toda, mas tá lá, todo mundo sabe quem é quem, tu é direita, tu é esquerda, né? Às vezes, quando estava nas vésperas das eleições presidencial, né? Começava com uma brincadeira, né? E mais um pouco mais tava... Não, peraí, vamos deixar pra lá. E a gente nunca se desentendeu. Então, isso para mim foi tão simbólico disso, do Brasil sobre o qual nós temos que falar, do Brasil que nós temos que perseguir, que é esse Brasil da convivência, que é esse Brasil de, sim, divergências políticas, ideológicas, mas onde é possível, é perfeitamente possível dialogar e conviver. Então, eu acho que Manaus me tocou muito por ter sido a primeira, por trazer essa complexidade, por trazer uma característica tão marcante de um estado e de uma região, e por trazer a união por meio da fé, né? A fé que é tão característica também do povo brasileiro. Mas que personagem você leva dessa série? Olha, difícil essa pergunta, muito complexa essa pergunta. Talvez eu também destacasse o papel do Eliel aqui de São Paulo. Eu conheci, né? Você me apresentou para ele. A gente foi. Se encontrou na catraca da Globo. Ele ali já me pareceu um baita personagem. Exatamente, porque ele tem uma consciência política muito grande, assim, né? Ele foi aprendendo ao longo da vida a importância da política no seu dia a dia, no dia a dia dele como motofretista, como uma legislação vai impactar o imposto que ele está pagando, a multa que ele está recebendo, e ele adotou, desde o momento que teve essa consciência, uma postura de tentar levar isso para os seus colegas de trabalho e vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido, né? A gente está vivendo um momento hoje que o pessoal está tão apaixonado, digamos assim, por certas coisas. Ele não está pensando com a razão. Ele falou, não, tal político... Cara, ele é um servidor público. O cara está lá para servir ao povo, não a gente servir a eles. E ele é muito consciente também de alguns pontos que eu acho muito interessantes. Primeiro, de que essa polarização interessa à política, não aos cidadãos, né? Esse discurso polarizado interessa à política, especialmente num período eleitoral pelo qual nós estamos passando, né? É interessante do ponto de vista eleitoral, mas não para a sociedade. E segundo, ele também identifica os instrumentos que são utilizados para essa polarização, as pautas que são utilizadas por essa polarização. E tem um diálogo muito interessante dele com o Lira, que é o nome mais à direita, também é um motofretista e que tem convicções mais à direita, que os dois falam assim e chegam à seguinte conclusão: o que é mais importante, né? São essas pautas mais ideológicas ou são as pautas econômicas, sociais que impactam a vida de todo mundo? Aí eu pergunto para você, qual é o assunto mais importante que nós temos que discutir e debater que nos ligam em comum? É a questão da liberação da maconha ou é a questão da economia? É a economia. A economia que faz a gente ter uma vida melhor. E a resposta é muito clara, né? Aquela que está impactando diretamente a sua vida. Então, achei muito interessante essa consciência política dele, como ele vem utilizando isso no dia a dia, até nesse trabalho de aproximação com outros colegas de trabalho, como uma forma de transformação realmente social, né? Sim, porque não importam as diferenças. O que importa
é a escassez, a falta de oferta de atendimento de saúde de qualidade, educação de qualidade, uma segurança boa, né, que dê conta do recado. Eu imagino que tenha havido momentos, alguns eu vi e outros podem não ter aparecido na edição final, de gratas surpresas, de pessoas que nunca tinham se ouvido, ou de pontos, de questões ou de debates da sociedade que elas não tinham ouvido um outro ponto de vista e, de repente, cai uma ficha e diz assim, tá aí, eu não sabia que você se sentia assim, rolou isso? Ah, não, rolou muito. Por exemplo, em São Luís, por exemplo, que tem o encontro da Nara, que é uma síndica profissional, com o Ignaldo, os dois, que é um coreógrafo, os dois participam do mesmo grupo do Bumba Meu Boi, que é o boi de Axixá, tradicionalíssimo lá, né, do Maranhão durante o São João, que a Nara até fala isso. Ela fala, olha, eu aprendo muito com o nosso diálogo, e isso é recíproco também do Ignaldo, né? É assim, a gente vai aprendendo. Nada como um diálogo para a gente tentar entender. Não podemos julgar, né? As conversas dentro de um limite de respeito, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu tenho empatia, quando eu tenho humanidade, eu assumo um pouco aquele lugar, né? E aí eu experimento. E isso é interessante, a gente pode aprender com essa troca, né? A gente pode evoluir com essa troca. E esse é o que há, né? É o melhor do que um diálogo pode trazer. E o Eliel também me disse uma coisa super interessante, que ele falou assim, cara, a mesma multa, ele falou isso pro Lira, né? A mesma multa que você toma, eu tomo. Né? As mesmas dificuldades pelas quais você passa, eu passo na rua como motofretista. E é isso. Aí o Lira pergunta, e você sabia que eu era de direita? E o Eliel, você sabia que eu era de esquerda? Não sabia até aqui. Quer dizer, isso não é a parte mais importante da convivência no dia a dia. Né? Claro que há diferenças e a gente viu isso nas entrevistas e a gente mostra isso nas entrevistas. E tudo bem haver diferenças, né? Tudo bem. A Nara acredita que para a segurança pública o melhor caminho é reforçar ali a punição, ela até defende essa questão das armas, essa pauta, ela tem uma visão mais rígida, ela é mais de direita, e o Ignaldo fala que não, é muito mais pelo social, ele tem outro ponto de vista muito mais identificado com a esquerda, com uma ala mais progressista. E tudo bem, eles têm caminhos que eles vislumbram diferentes para melhorar a situação da segurança, mas o desejo, no fim das contas, dos dois é melhorar essa situação de violência muito presente, né, e que angustia a maior parte dos brasileiros hoje. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar, né? Sem dúvida nenhuma. Nilson Clava, meu amigo querido, eu te agradeço muito por ter topado falar um pouquinho com a gente desse trabalho, belo trabalho que você produziu, executou com o nosso colega Rafael Norton. Eu fico orgulhosa de ver você girando pelo Brasil, mostrando para a gente que essa história de polarização, ela funciona muito bem do ponto de vista da estratégia eleitoral, mas que tem muito mais sabedoria do povo brasileiro do que a política supõe. Os brasileiros conseguem se entender, e a política se vale disso e não deveria, né, dividir. Mas tudo bem. Esse é um outro ponto, é um outro momento de uma outra conversa com você. Muito obrigada. É isso, obrigado, Natuza. É bom demais estar na rua, conversando com as pessoas, descobrindo vários pontos desse país, e queria só deixar um agradecimento ao Rafael Norton, que é o nosso diretor, ao Henrique Picarelli, nosso produtor, que ajudou muito também nas imagens. Incrível. Diogo André, que também é um repórter cinematográfico incrível, que caprichou na fotografia e nas imagens, porque você sabe que televisão é trabalho em equipe, né? Então, queria valorizar muito esses parceiros aí. E você pegou os craques, né? Que você não é bobo. Eu não brinco serviço não, Natuza Neri. Um beijo. Um beijo, valeu. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Renato Meirelles. Renato, muitos analistas diziam que, pelo menos nos grandes centros, nas grandes cidades, essa seria uma eleição em que a polarização teria um espaço grande. Mas isso não parece estar se confirmando até aqui, ou pelo menos não com tanta força.
E o que me chama a atenção é o alto índice de indecisos nas sondagens espontâneas, que é aquela em que o entrevistado não recebe a lista de candidatos, o candidato sai da cabeça dele. Você tem alguma ou algumas pistas para nos dar do porquê desse volume de indecisos estar tão alto? Temos sim. Nós, no Locomotiva, desenvolvemos uma lógica de fidelização do voto que não passa pela pergunta do eleitor, mas é a razão entre o voto espontâneo e o voto estimulado. Porque o eleitor que declara abertamente o voto em alguém é o eleitor mais consolidado. E vamos lembrar, Natuza, que a urna eletrônica, diferente do que era a cédula de papel, o voto é espontâneo, né? O voto não é estimulado. Ele não chega lá e vê toda a cartela de candidatos. Ele, na prática, vai e digita o número do candidato escolhido. Só na cidade de São Paulo, pelo Datafolha que saiu hoje, nós temos mais de 2.200.000 eleitores que podem mudar de voto. Isso acontece por quê? Exatamente por essa transição de um processo de polarização para uma dinâmica mais municipal. Que o histórico das eleições municipais, tirando as duas últimas, sempre existiram, né? Então, se a gente for pensar na eleição passada, Natuza, foi uma eleição mais nacionalizada porque estávamos no auge da pandemia. Em 2016, foi uma eleição nacionalizada porque nós estávamos no auge do antipetismo, mas historicamente não. Por isso que a gente começa a voltar para uma eleição municipal as características de quem resolve o problema do dia a dia do cidadão. Você fez pesquisas no Instituto Locomotiva sobre o que as pesquisas nos dizem em relação ao perfil desses eleitores. Eles estão preocupados com o quê? Vamos pegar os três pilares aí da discussão das grandes cidades, né? Então, segurança pública, que é um tema visto como estadual, mas que tem leituras muito claras no âmbito municipal. Nós temos, em especial, as eleitoras mulheres, que mais do que preocupar em dobrar a Guarda Civil Metropolitana, que é uma preocupação mais masculina, estão preocupados se teremos rondas escolares ou não para impedir com que o filho consuma droga. Se teremos ou não iluminação pública que garanta com que as mulheres não sejam assediadas na volta do trabalho para casa, ou que as filhas que estudam no ensino médio, ao voltar para casa, não sejam vítimas de algum tipo de agressão. É ter planos para resolver o problema do roubo de celular, que em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são muito fortes. E, de novo, existe uma diferença clara aí sobre o que é segurança para o eleitor homem do que é segurança para as eleitoras mulheres. Agora, se a gente vai para o tema de transporte, Natuza, o que nós encontramos aqui? Em várias capitais, a discussão sobre passe livre. Seja um passe livre constante, ou seja um passe livre vinculado a alguns dias da semana, no domingo, ou para mães que têm filhos em creche. E, na prática, isso faz muito sentido para o eleitor, em especial para o eleitor de baixa renda, que passa a ter acesso a equipamentos públicos que antes ficavam muito longe das suas casas, equipamentos públicos de lazer. Né? Nós sabemos que as periferias têm muito menos equipamentos públicos de lazer do que o centro expandido das grandes cidades. E o outro tema é a saúde. E o que é a saúde na visão dos eleitores, Natuza? É a economia do tempo. A questão não é a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, a quantidade de UBSs que estão à disposição da população, mas sim o tempo que demora para marcar uma consulta com um especialista ou conseguir realizar um exame. Então, saúde, transporte e segurança acabam sendo os grandes mobilizadores dos votos de um eleitor que está bem menos preocupado do que na eleição presidencial se existirá ou não kit gay nas escolas, ou se existe ou não uma ideologia de gênero, por exemplo. Mas eu acho que o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa que demonstrou que o eleitorado está preocupado com questões mais humanas. É aí que eu queria entrar. Nós discutimos até agora quais eram as demandas de propostas aí que tinha o eleitorado.
Mas essa campanha, até mais do que outras, desperta como um outro tipo de demanda dos eleitores, que é pela pessoa que irá governar. E, além dos atributos óbvios de ser honestos, a gente percebe duas grandes características que nunca foram tão importantes, ou pelo menos não no passado recente. A primeira é a capacidade de construção de consensos, Natuza. Ou seja, você consegue dialogar com todos os lados que estão aí sentados na mesa de uma cidade, você junta ou separa as pessoas. Obviamente que você tem uma parcela do eleitorado que não está nem aí para isso, que é o eleitorado mais tradicionalmente da extrema-direita. Mas a grande maioria dos eleitores estão em busca de consensos, do que une, e não mais do que separa a cidade. Numa associação onde tem 130 produtores, com as mais diversas opiniões possíveis, e a gente consegue transformar isso numa ideia única para reivindicar alguma coisa, uma melhoria para a categoria. E quando se trata de assunto que é de interesse e da atividade como, coletiva, e a gente esquece essas divergências políticas. Então, figuras que consigam dialogar nesse sentido têm uma grande chance de conseguir conquistar o voto do eleitorado. A outra questão, que também é fundamental, é a busca por candidatos que sejam capazes de entregar algo concreto para a população, que tenham um mínimo de experiência ou um mínimo de apoio. Isso favorece as candidaturas dos incumbentes, que inclusive evitam nacionalizar a campanha, porque eles estão mais interessados em mostrar o que fizeram para conseguir a reeleição, e explica movimentos como alguns candidatos novatos têm de trazer aí um vice mais experiente, que já passou por algum cargo no executivo. Então as pessoas querem candidatos com alguma experiência e candidatos capazes de construir consensos dentro da cidade. Renato, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Fazia tempo que você não aparecia aqui no assunto, foi um prazer. Prazer enorme, um privilégio estar conversando com você, Natuza. Até a próxima. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui, até o próximo assunto.